Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa do Viva Mais, o programa de saúde e, se lembre, propósito da IPPTV. Tô aqui com a minha co-apresentadora Sara. Seja muito bem-vindo. Gente, hoje a gente tem um programa especial porque na brincadeira aqui nos bastidores a gente falou assim, nós vamos entrevistar o chefe. Não tão especial assim, vocês estão hipervalorizando o negócio. Olha, então vocês já conhecem essa figurinha carimbada aqui da IPPTV. Pois é. A gente tem o maior prazer de falar com o Roberto Quirino, porque a história é uma história de propósito, é uma história de seguir o plano de Deus, e a gente está aqui para te contar e para te influenciar, para você entender que não é só uma questão de buscar saúde, mas a gente tem que ouvir a voz de Deus e seguir os caminhos que Ele nos apresenta, porque o plano maior é dele, né? Então, né, a gente tem muitas história perguntas. Vamos começar do início. Vamos. Olha, a missão aqui, ó, é grande. Vambora. Eu tô suando frio já. Quirino, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história de vida, para quem não te conhece e tá te conhecendo agora. Tá, vamos lá. Roberto Quirino, né? Eu sou jornalista e radialista. Ano que vem eu faço 40 anos de carreira. Olha isso. Os cabelos brancos denunciam, né? Começou com 10, claramente. Não, comecei não. Comecei com 18. Comecei cedo, né? 18, eu acho que 18 é cedo. Sim, sem dúvida. Mas era uma época diferente, enfim, né? Era possível você começar na comunicação antes, né? Enfim, você tinha um outro modelo de comunicação. Na verdade, eu sou do tempo da comunicação analógica, né? Eu sou do tempo da máquina de escrever, do rádio AM. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso, Tinha né? fita cassete. Tinha fita cassete, tinha fita de rolo na rádio. Enfim, era um outro tempo, né? Era um tempo analógico, né? Então eu comecei em 1987. Aqui em São Paulo. Não, comecei no interior de Minas. Depois eu voltei. Enfim, tem uma história familiar aí que não vale a pena a gente perder tempo com ela, mas enfim. Comecei no interior de Minas, depois eu vim pro interior de São Paulo, de volta. E em 88 eu comecei a trabalhar no Diário de Sorocaba. 87 também era jornal impresso, então eu comecei no impresso. Em 89 eu comecei a fazer rádio. Fiz rádio AM e FM, fiz transmissão esportiva, enfim. Rádio é rico, Fui né? repórter de campo. O rádio foi uma grande escola. Eu acho que eu tive duas grandes escolas. O Diário de Sorocaba foi uma grande escola para mim, que foi uma escola de produção de texto. Eu era muito jovem, obviamente. E o rádio... A parte de roteiro, você tá falando? Ou Produção de notícia, né? Tá bom. Entender o que é notícia. Porque o jornal impresso, né? Você aprende lead, você aprende o que é notícia, você aprende a fazer aspas, enfim, você aprende efetivamente a construir uma notícia, né? Jornalística. E o impresso, para mim, né, na minha história, foi fundamental para isso. E depois o rádio, obviamente, porque foi quando eu comecei a desenvolver a minha capacidade de microfone, enfim, de improvisação, principalmente, porque o rádio ele carece, né, ele exige uma capacidade de improvisação muito grande. Então, o rádio foi essencial para mim. Fiz AM, fiz FM, fiquei fazendo rádio de 89 até 94, mas em 91 eu comecei a fazer TV. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Olha. Eu fazia TV e rádio entre 91 e 94, porque abriu a primeira emissora de TV em Sorocaba, que era uma TV educativa, que era metropolitana, e eu trabalhava na rádio metropolitana, então eu meio que fui transicionado para TV, e eu fazia rádio AM também. Então eu fazia rádio AM de manhã, rádio FM de tarde. Mudava o chip. Aí eu continuei fazendo rádio de manhã e TV à tarde, e foi isso. Em 94 eu entrei na Band, como repórter de praça, lá em Presidente Prudente, que é a terra da minha esposa, né? Eu já tinha acabado de casar. essa cidade. Prudente é bom lugar, né? Meus filhos são prudentinos. Ai, que legal. Eu fiquei 10 anos lá em Eu sou de Prudente. criado em Araçatuba. Do lado, né? Do lado. Fui muito lá, fiz muita matéria em Araçatuba, na terra do boi gordo lá. É isso aí. Fui no Bola 7. Pois é, não, com certeza. Fiz muito jogo do Ara. Do Aia. Do Aia. Do Aia. Do Araçatuba. E aí, fiquei 10 anos na Band. Entrei como o chamado repórter de praça, né? Que é o repórter local. 2, 3 meses depois eu já fui para a apresentação do jornal local, que na época era o Band Cidade. Perdão. E isso aí em 95, mais ou menos. 95 eu fui promovido a repórter de rede, que é o repórter que atende, né, os chamados jornais de rede. Então eu comecei a fazer, na época ainda era Jornal Bandeirantes, não era Jornal da Band, era Jornal Bandeirantes ainda, com Chico Pinheiro.
E aí, enfim, fiz uma carreira de repórter de rede. Em 2005, eu fui convidado para fazer o projeto de implantação do canal Terra Viva, o projeto de criação e implantação do canal Terra Viva, que é o canal de agronegócios do Grupo Bandeirantes. E aí eu vim para São Paulo. Eu fiquei ao todo 12 anos na Band. Olha que legal. Então foram mais ou menos 10 anos em Prudente, quase 2 anos aqui em São Paulo. Aí que eu vim para cá, efetivamente. E como diretor de jornalismo e programação do canal, implantei o canal, ainda continuei apresentando programas lá e tal. E em 2006 eu recebi uma proposta da Record, que estava naquela busca pela liderança, né? Sim. Tinha aquele objetivo, né, do sim. rumo à liderança, né? Não Sim, sei se todos sim. se lembram, mas foi em 2006. Fui para Record e na Record eu fui gerente de o que a gente chama de gerente de praças, né? Que é gerente de emissoras próprias fora de São Paulo. Então fui gerente em Goiânia, depois em Salvador, fiquei quase 4 anos, depois Ribeirão Preto, depois Belém do Pará. Foram 15 anos na Record. Eu entrei na Record em 2006, saí em 2021 por conta da pandemia. E aí Deus abriu algumas portas, algumas de mercado. E uma porta que não era de mercado, mas que era uma porta missionária, que era a IPPTV. E aí Glória eu a Deus acabei por vindo pra cá. isso, olha isso. Mas foi uma caminhada. Sim. Tem uma caminhada aí profissional e junto com isso, né, minha caminhada pessoal, obviamente, né? Eu me casei em 93 com a Cris, então temos aí 32 anos de casados. Ai, parabéns. 2 filhos, né? A Isabela e o Léo. A Isabela vai fazer 30 anos esse ano. E também E agora 2 netos, né? vovô, né? A Helena e o André, os netos já chegaram. A melhor Estão fase chegando. falam que é os Na netos, verdade, os netos estão chegando, né? Porque tem 2 da Isabela, eu tô esperando os do Leonardo. Agora. Fica a cobrança aí Aí, lá, ó. tudo bem. Os avós sempre Maravilhoso. cobrando. Mas foi tudo muito rápido. Uhum. A gente fala assim, 40 anos, 10 anos não sei aonde, 15 anos não sei o quê. Parece que... Eu tenho uma curiosidade, você tá falando assim, muito rica a sua história de rádio, de TV. Aham. Eu tenho bastante admiração pelas pessoas do rádio, porque o rádio é a raça mesmo, Sim, né? rádio O rádio é vivo ali, que você tem Sim. que falar e tudo. Você sempre quis ser jornalista? Eu nunca quis ser jornalista. Aconteceu. Aconteceu. Eu nunca pensei em ser jornalista. De novo, né? Tem uma história de vida complexa. Essa pergunta vai ter que me levar a contar rapidamente alguma coisa. Meus pais se separaram quando eu era muito jovem, quando eu era muito criança, eu tinha 8 anos. E meu pai tinha problemas com alcoolismo, problemas graves com alcoolismo. E meus irmãos são muito mais velhos que eu. Então meus irmãos já não estavam em casa quando a minha mãe foi embora de casa. E minha mãe entrou com processo de guarda, enfim, tem toda uma história triste, Uhum. né, com tudo isso. E meu pai me raptou. E eu fiquei 11 anos afastado da minha família, sendo criado por ele. Caramba. Você imagina que ele era uma pessoa alcoolista, né, que fala agora. Né? Antigamente era alcoólatra, né? Antigamente era cachaceiro, né? Mas depois que virou alcoólatra, agora é alcoolista. Ele era uma pessoa que tinha problemas muito sérios, muito graves com álcool. Isso, obviamente, afetava a vida toda, né, dele. Claro. Vida profissional, vida pessoal, enfim. Ele era uma pessoa extremamente agressiva. E então, assim, eu saí muito cedo da escola. E comecei a trabalhar muito cedo com venda de bilhete de loteria, engraxei sapato. Com 10 anos eu já estava engraxando sapato por aí. Enfim, eu comecei fazendo uma opção de coisas para sobreviver mesmo. Sim. Porque a situação de privação... Para depender menos, né? Dessa ter condições, eu não né? tinha, No eu não mínimo. tinha como depender. Eu não tinha como depender, era ao contrário, ele que Sim. dependia de mim, era ao contrário. Entendi. E era uma situação de privação, assim, muito grande, assim, era uma situação Sim. de miséria mesmo absoluta, né? De não ter o que comer, de não ter onde dormir, de rua, enfim, Sim. de comida no lixo, enfim, essas coisas, assim, de você ir pra lixeira e ver o que tem ali. Eu passei por tudo isso. Caramba. Quando criança. E vejo hoje que Deus me preservou Sim. no meio disso tudo. Então, respondendo finalmente a sua pergunta, eu nunca pensei em ser jornalista, porque eu nunca pensei em ser nada. Porque eu só pensava em como é que eu ia fazer pra me manter vivo. Pra receber o maná do dia, E né? sei lá, se um dia eu ia ver minha mãe e meus irmãos de novo, entendeu? Entendi. Olha, Então que não foi uma escolha, né? Foi algo que no tempo de Deus... eu estava no interior de Minas, como eu falei, estava em Ponte Nova. E eu era
Isso é contravenção penal, tá? Eu espero que eu tenha prescrito. Eu era escrevedor de jogo de bicho. Sabe o que isso era? Cambista de bicho. Você tinha que fazer qualquer coisa pra comer, né? A minha preocupação era como é que eu vou comer hoje, né? Então, tipo assim, vamos lá. E tinha um padre muito querido lá, que era o Padre Ademir. E ele era todo engajado, assim, Sim. politicamente e tal. E ele era diretor do colégio salesiano lá. Sim. E ele, num determinado momento, por conta do envolvimento político dele, etc e tal, ele resolveu... Ponte Nova tinha um jornal só, uma cidade da zona da Mata Mineira. E eu fui parar lá porque meu pai não parava comigo, ele ficava fugindo comigo de cidade em cidade, porque ele tinha medo que minha mãe me encontrasse. Sim. Né? Como de fato, a gente nunca encontrou o reencontro, foi porque a gente... promoveu esse reencontro, mas enfim. E aí eu tava lá um dia na rua e eu encontrei o padre, falei, padre, vamos jogar aqui, não sei o quê. E a gente tinha um acordo tácito, porque ele me dava um dinheiro e te falava assim, joga aí o número que você quiser e se eu ganhar, você me dá o prêmio. Tipo assim, e eu sabia que ele não queria jogar e ele sabia, e ele queria me dar dinheiro, mas ele não queria que fosse uma coisa... Sim. Então a gente tinha um acordo tácito, né? Sabe? Sim. Sim, sim. E aí esse dia ele falou assim... É no olha, fio do bigode. ele falou assim, olha, eu tô abrindo um jornal. Você não quer trabalhar no jornal? Eu queria trabalhar em qualquer coisa, né? Claro. Qualquer emprego que você me desse com carteira assinada seria excelente pra mim. Sim. Seria muito mais do que eu tinha como expectativa de vida. E aí eu fui trabalhar no jornal, nesse jornal que foi aberto ali. Isso foi em julho de 87. Eu fui trabalhar como auxiliar de edição. E aí a história continuou a partir daí. Nossa, que Sabe o incrível. que tá me lembrando? A história de José. Porque Porque José passou por todos aqueles percalços na vida dele. E Deus tinha um propósito pra ele no Egito. Sim. E o propósito dele com o jornalismo, tudo, tá aqui com você na IPP. Muito linda a sua história. Eu às vezes penso isso, assim, de que toda essa construção profissional, né? E depois que meu pai morreu quando eu tinha 20 anos, eu fiquei com ele até ele morrer. E depois que ele morreu, eu fui atrás, né? Eu fui à vida, né? Como se diz. Sim. Então eu fui fazer supletivo, Olha eu fui atrás de faculdade, enfim, eu fui atrás de tudo, já sendo jornalista. Sim. Correr atrás do tempo perdido, né? Quando eu entrei na faculdade, eu já era repórter de rede da Band. Quando eu entrei na faculdade, eu já fazia Jornal Bandeirantes. Era uma coisa maluca, né? Assim. Sim. Mas era um dom que você tinha que conseguiu. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Mas assim, e aí eu vejo toda essa construção, né? Todo esse direcionamento que Deus me deu para comunicação, porque não é por mim mesmo, obviamente. Sim. Não seria capaz por mim mesmo. E às vezes eu penso assim, será que tudo isso não tem a ver? Eu já pensei isso. Não sei se eu tô sendo, enfim, né? Se eu tô viajando, né? Ou se é um absurdo, se eu tô sendo... Eu não quero parecer triunfalista, né? Nem... Mas enfim, às vezes eu penso exatamente isso que você falou. Será que toda essa história minha não tem a ver com esse desemboque aqui no fim? Né? Porque Sem dúvida. quando a gente estava na pandemia, a gente teve muitos cortes na Record. E eu, apesar de ser um diretor de praça, eu tinha sido transferido de volta para São Paulo para implantar o projeto do Agro Record, que acabou não acontecendo. Eu implantei um outro projeto, que é o chamado Franquias JR, que são programas de entrevistas. Mas aí, em determinado momento da pandemia, a gente não podia mais gravar presencialmente. Em determinado momento da pandemia, a gente não podia mais ficar junto no switcher que a gente tinha disponível para gravar o programa. O projeto foi interrompido, eu fui demitido no meio da pandemia. Então você imagina, no meio da pandemia, com mais de 50 anos, né? E você olha e fala assim, bom, o que Deus tem preparado para minha vida nessa altura, né? Muita coisa. Pois é. Muita coisa. E aí Deus, tipo, mostra para mim portas de mercado. Eu recebi uma proposta do Canal Rural, recebi uma proposta da própria Record para ir para Bauru, recebi uma proposta da Jovem Pan, estava negociado com a Jovem Pan, ia rodar contrato com a Jovem Pan, e aí apareceu a IPPTV via Reverendo Arival, que a gente já se conhecia. E na verdade o Reverendo Arival ele me ligou pedindo uma indicação de uma pessoa para assumir essa função de profissionalizar a IPPTV. E aí eu falei pra ele, pastor, por acaso, esse seu amigo aqui tá no mercado. Se você quiser conversar, a gente, né? Antes de você contar essa história, como é que foi essa... Como é que você chegou na presbiteriana, assim? Como é que se deu sua conversão? Tenho muita curiosidade pra saber. Porque já é presbítero Sim. E é presbiteriano, então conta um pouco de como você chegou no Arival, né? Tá, vamos lá.
todas as minhas histórias são longas porque eu sou velho, né? Então, o velho tem história comprida, né? Não é isso? O cara de velho radialista. Meu, assunto. História de velho é sempre comprida, né? Sou eu. Mas isso que é bom. Não, tudo bem. Então, assim, eu, obviamente, por conta de toda essa situação que eu resumi muito pra vocês, que é uma situação, né, obviamente, que tem muitas coisas que Deus tratou Muitas Sim. ramificações. ao longo do tempo, tem muitas camadas, né? E Sim. tem coisas da minha cicatrizes. tem muitas coisas da minha história que nem minha esposa sabe até hoje, né? Imagino. Mas, assim, tem muitas camadas, né? Mas, assim, Deus tratou, né, no tempo dele e com a graça, né? Eu fui tratado pela graça, então eu sou um Amém. entusiasta da doutrina da graça, Sim. porque a graça foi quem me sustentou lá em meio a todas as tribulações, foi a graça de Amém. Deus e a providência de Deus, né? A doutrina da providência, né? Que hoje é meio esquecida, mas Deus providenciou todas as coisas. Deus me Sim. providenciou uma carreira, Deus me providenciou uma família. Tudo que eu tenho foi Sim. a ação de Deus direta na minha vida. E hoje você é avô. Pois é, graças a Deus por isso. E olha só, E são lindos. assim. E construir uma história que Que se legal. você me visse, eu digo isso sempre, se você me visse com 10 anos, você diria que eu ia ser bandido. Você ia olhar para aquele menino lá, sujinho, catando comida no lixo, engraxando sapato, você ia falar assim, menor infrator, né? Hoje é menor infrator, né? Antigamente tinha outros nomes, você não pode nem falar o que a gente falava antigamente. Mas depois de tudo isso, né? Depois que meu pai morreu, eu fui morar com a minha avó, a mãe da minha mãe, e veio em mim um desejo muito grande de entender, enfim, por que eu passei por tudo isso, né? Eu tinha uma sementinha do evangelho plantada no meu coração. Quando eu tinha 10 anos, eu morava no Rio de Janeiro, nos muitos lugares que meu pai me carregou. E a gente não pensa que era uma coisa confortável, não. A gente saía com uma mala, com 2 trocas de roupa e ia de ônibus esperando, enfim, um caos. Mas, enfim, eu tava no Rio e tinha uma vizinha que morava na frente eu morava numa casa de cômodos, não sei se vocês sabem o que é isso. É tipo um cortiço. Tipo um Sim, cortiço, é isso que eu ia falar. No Rio se chama Casa de Cômodos. E era ali no comecinho da ladeira de Santa Teresa, ali Sim. na Lapa. Tem os arcos. Sim. Aí tinha um casarão antigo ali. E aquele casarão foi transformado numa casa de cômodos. Uhum. Tinha uma vizinha que morava em frente, que tinha 2 filhas mais ou menos da minha idade, tinha mais crianças por ali e eventualmente a gente brincava. E essa pessoa que Deus colocou na minha vida, e eu nem sabia, né? Mais uma. Não, Deus, é isso aí. Eu falo, a doutrina da Mais providência na minha vida é uma... Essa prova viva. Você tá colocando cada uma hora. Essa pessoa que se chamava Eusa, eu me lembro do nome dela até hoje, eu chamava ela de tia Eusa. Ela convenceu meu pai a me deixar ir numa escola bíblica de férias. Olha. Ela era da Igreja Batista da Esperança. Uma denominação batista, um pastor chamado Davi Gomes. Esse pastor, ele foi um dos pioneiros da comunicação cristã no rádio. Ele tinha um programa na Rádio Relógio, no Rio de Janeiro, que se chamava Escola Bíblica do Ar. Olha só que legal. E ele tinha um trabalho muito forte ali com crianças também e tal. E ela conseguiu convencer meu pai. Meu pai não deixava eu fazer nada nunca, mas ela conseguiu convencer meu pai a eu ir nessa escola bíblica de férias. E ali, a primeira sementinha foi plantada. Né? Eu participei de uma classe de Daniel. E eu me lembro até hoje das atividades que eu fiz, das brincadeiras, Nossa, das musiquinhas. E faz tempo, Te né? marcou, hein? Não, você caramba. imagina, imagina. Que legal. Eu tinha, sei lá, 9 anos, 10 anos, sei lá, e vai fazer 50 anos isso. Nossa, lembrar de tudo Não, vai fazer 40 anos, né? incrível. Vai fazer 40 anos isso. E eu me lembro claramente de tudo isso. E nunca mais fui na igreja, obviamente. Uhum. Participei dessa atividade, imagina, né? E tempo depois, e você estava me perguntando da conversão. Eu acho que eu tive um momento de entrega da minha vida para Deus, que foi meses depois. Eu estava voltando para casa, eu ainda estava na escola. Naquela época a gente saía 11h30 da manhã, entrava 7, saía 11, era 4 horas de aula só, né? Entrava 7h30, saía 11h30, entrava 7, saía às 11, alguma coisa assim. E eu desci, a gente morava já em Muriaé, que é uma outra cidade da Zona da Mata. E eu tava descendo, era uma ladeira, Minas, né?
Era uma ladeirona, a escola ficava lá em cima. E aí eu tava descendo e a gente morava na época num porão. A gente não tinha cama e a gente eu dormia em papelão de geladeira e tal. E aí quando eu tô chegando perto de onde eu morava, eu encontro meu pai caído ali, bêbado. Tipo 11 horas da manhã. Já meio desacordado, já sujo. Enfim. E eu me lembro de ter ajudado ele a levantar. A gente foi pra lá, onde a gente ficava. E aí ele deitou, enfim. Apagou por conta do álcool, né? Por conta da bebida. E eu comecei a chorar. Muito compulsivamente. E eu acho que eu fiz a oração mais sincera da minha vida. Eu acho que a oração mais sincera da minha vida toda foi aquela. Em que eu falei pra Deus que eu precisava que Ele cuidasse de mim. Porque eu não tinha quem cuidasse. Caramba. E Deus respondeu. no tempo dele, né? Eu fiquei mais 10 anos apanhando, enfim. Mas tá tudo bem, mas ele teve me guardando esse tempo todo. Sim. Enfim, vida que segue. Meu pai morreu, queria entender, fui buscar espiritismo, fui na Umbanda, fui pra todo canto, fui pra todo lado, regressão de vida, todo tipo de bobagem. Eu fui. Não achei resposta em lugar nenhum, obviamente. Sim. Né? Vazião. E Deus colocou a Cris na minha vida, minha esposa. Nos casamos, ela estava no processo de conversão, ela trabalhava em Presidente Prudente, numa empresa que era de um presbiteriano. E ele fazia devocionais, enfim. Ela era de uma família católica muito praticante. Meu sogro era ministro de Eucaristia, ela é a filha mais velha, enfim. Mas ela estava no início de processo de conversão, sabe? Sabe aquela coisa da conversão? Porque a conversão você tem um episódio da conversão, você tem um processo de conversão, né? Sim. A Cris, ela teve um processo de conversão. E nos casamos. Aí a gente começou a conversar sobre, tipo, a gente precisa... Ela sentindo necessidade de ir pra igreja, eu também sendo incomodado, tipo assim... Sei lá, eu preciso. E aí eu tava na Band já. E aí tinha um menino que trabalhava no controle mestre, que era da mocidade da Igreja Batista. Hoje ele é pastor, inclusive, pastor Renato. Que legal. E ele era moleque, tipo, a gente era. Todo mundo era novo. Todo mundo era muito jovem, E aí ele me convidou pra ir na mocidade da Igreja Batista. E aí eu fui com a Cris, a gente gostou, a gente ficou e etc. Enfim, ficamos um tempo lá. Tempo depois, eu fui convidado pelo reverendo Paulo Damião, que era da Igreja Presbiteriana Independente de Prudente. Era uma igreja grande, ainda é uma igreja grande. E ele me convidou para conhecer lá e eu fui com a Cris. Sim. A gente já tinha, nessa altura a gente já estava com as crianças pequenas, né? Eles têm 1 ano de diferença, então... Tinha dois bebês, basicamente. E aí a gente começou a caminhada presbiteriana. Nossa, que maravilhoso. E a gente começou a caminhada na IPI, depois IPB. Eu fui eleito presbítero a primeira vez em 2011. Então tem aí 15 anos de presbiterato, né? Em Ribeirão. Depois fui presbítero na igreja de Belém. E agora aqui na igreja de Pinheiros. Então tem uma caminhada aí. Que e legal. aí tem um processo de santificação, né? Sim. Porque você faz a sua caminhada de santificação diferente uns dos outros. A minha caminhada de santificação é diferente da sua. Cada um tem um processo, cada um tem uma caminhada de aprendizado, cada um tem uma caminhada de proximidade com Deus, de conhecimento da palavra, de esclarecimento, enfim. Eu, durante os primeiros anos, foi um tempo em que eu tive ainda muito sofrimento guardado. E mesmo no começo do casamento ainda tinha muita coisa... Muitas marcas, ainda tinha muita coisa mal resolvida. Sem dúvida. Ficava pelos cantos da casa, às vezes me dava umas crises assim meio... Sim. Ficava calado, não falava com ninguém, ficava 2, 3 horas às vezes sentado no chão, quieto. Mas aí no tempo de Deus, né, me deu o estalo da graça. Amém. E tudo foi resolvido, assim, imediatamente. Parece maluco isso, né? Porque assim, eu não digo que isso seja uma... Eu não digo que isso seja uma recomendação, mas eu nunca busquei psicólogo, psicoterapia. Terapias, né? Eu nunca busquei terapia.
Eu brinco que se eu for no psiquiatra, ele me interna. Né? Esse louco tá solto aí. Esse cara... Não tem mais internação, né? Não tem mais hospício, né? No meu tempo tinha hospício. Tipo, o que esse doido tá fazendo solto aí? Mas assim, mas é brincadeira, obviamente. Mas eu nunca procurei ajuda profissional ou terapia pra isso. Eu sofri um tempo com isso, comigo mesmo. E um belo dia, assim, tipo, Deus... ele me deu um entendimento e ele... Tirou umas vendas, né? E ele me curou todas as feridas. Amém. Nossa, louvado seja legal. Deus. Assim, não é que eu tenha amnésia, né? Não é isso. Deus não me deu amnésia, Deus me deu perdão, né? Então eu me lembro das situações, mas elas não me machucam. Eu posso falar sobre tudo que aconteceu, mas elas não me machucam. Mas é maravilhoso. Elas machucam mais as outras pessoas, na verdade, do que a mim. As outras pessoas ficam meio assim, ai meu Deus. Mas comigo tá tudo bem. Escutando toda essa sua história, e eu vejo a mão de Deus claramente. Não, assim, é obviamente, impossível não ver. Não podia ser por mim, né? Não. Quem sou eu pra poder me tirar desse tremedal de lama? Maravilhoso. Né? Desse poço profundo. É a mão de Deus, né? E essa semana eu tenho lido um livro chamado Você Acredita. A gente está discutindo num discipulado com a Carol Bellino um livro chamado Você Acredita. Maravilhoso. E essa semana eu li o capítulo sobre a soberania de Deus. E aí a gente trabalhou muito sobre essa questão da soberania de Deus. Que não importa as circunstâncias, a vontade de Deus na vida de uma pessoa, ela é soberana. Ele transforma tudo em novo. Então, assim, a gente tem uma visão muitas vezes horizontal. Se a gente se olhar para a visão vertical, a gente vê que os planos de Deus são sempre muito melhores e maiores que os nossos. Ainda que a gente não saiba quais são eles e quando eles vão se cumprir. Exatamente. Né? Gente, o papo tá maravilhoso, mas eu vou ter que chamar o intervalo do nosso patrocinador. Por favor. A gente volta daqui a pouquinho. E daqui a pouco a gente vai contar a história da IPPTV para você assistir. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer, ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care. Voltamos. O resumo é assim, a mão de Deus. Com certeza. E, na prática, tereis aflições, né? Então, Sim. assim, a gente... Né? Mas tem de bom ânimo. Mas tem de bom ânimo. Bom ânimo. Porque Jesus venceu o mundo. Mas não é fácil não, viu? Naquelas horas lá, não é fácil ter bom ânimo não. É difícil. Não vou dizer pra você que foi... Olhando pra trás hoje, obviamente, eu consigo ver o todo, né? Desse processo. Mas quando você tá lá no meio, você não vê nada não. Você só tá apanhando mesmo. E aí é interessante, porque agora a gente entrando na história da IPPTV, você deu uma palhinha, né? E agora a gente vai entrar mesmo para contar essa história, porque a gente teve um ângulo, uma lente, porque a gente entrevistou o Ricardo Machado. Presbítero Ricardo. E aí ele contou um pouquinho, assim... Do começo, dos primórdios. Da IPP, como igreja, onde era e tal. E aí ele comentou muito rápido. As dificuldades, teve até goteira no teto. Tinha tudo, Largo da Batata, aquela coisa toda. E aí, agora dá para entender que você recebeu algumas propostas, mas não que seja fácil, e a gente continua tendo aflições mesmo com os nossos históricos, lógico. Mas dessa tua decisão de cair para esse lado aqui, né? Na verdade já era alguma coisa que eu e a minha esposa vínhamos conversando já desde sempre, assim, desde o início, assim, desde praticamente do meu início na igreja, da minha participação mais efetiva na igreja, vamos dizer assim, né? Da minha caminhada de santificação efetiva. Eu sempre tive muita vontade
sempre tive muito desejo e a gente sempre orou para que um dia eu pudesse efetivamente colocar os dons e talentos que eu entendo que Deus me deu, né, a serviço do reino. Isso era de que jeito? Não sei. Eu fui voluntário de comunicação em todas as igrejas pelas quais eu passei, obviamente. Né? Em algumas eu desenvolvi os projetos de comunicação, inclusive e tal. Mas não era uma coisa efetiva, né? Era algo assim, tipo, tenho meia hora aqui, consigo 15 minutos agora, domingo eu ajudo aqui, era uma coisa meio assim. Mas eu sempre tive esse desejo no coração, né? Então, quando eu saí da Record, quando eu fui demitido da Record, foi muito próximo do casamento da minha filha. Faltava 15 dias para minha filha casar. E a Cris, a minha esposa, já estava em Belém. Porque ela foi, 30 dias antes para ajudar a noiva. Enfim, a mãe, né? Precisa estar do lado, né? E ela foi, eu fiquei. Aí eu fui mandado embora. Eu falei, eu não vou ficar aqui em São Paulo sozinho, desempregado, né? Choramingando pelos cantos. Que não faz bem. Não faz bem. Liguei para ela e falei, olha, aconteceu assim, mas a gente sabe que Deus tem um plano para nossa vida e vamos em frente. Tô indo para ir. Fui embora para o aeroporto, catei o primeiro avião e fui embora. E aí, 2 dias depois, eu comecei a receber as ligações. E foi quando eu recebi também a ligação do reverendo Arival. A gente já se conhecia, porque ele tinha participado de um evento em Belém. E quando eu vim para São Paulo transferido, eu vim pagar uma visita para ele, aqui em Pinheiros. E já a IPPTV já estava no ar. O canal da IPPTV tinha poucos meses. Sei lá, tinha 3, 4 meses quando eu visitei ele. Mas a gente já se conhecia. Então o reverendo Arival me ligou, pedindo uma indicação. Ele não sabia que eu tinha, obviamente ele não sabia que eu tinha saído da Record. Ele me ligou pedindo uma indicação e eu falei, tô no mercado. E aí, assim, pela minha história, pelo meu relacionamento de mercado, os amigos se movimentaram e aí surgiram as propostas. E eu falei, bom, eu tô casando a Isabela, vou casar a Isabela, depois eu volto para São Paulo e eu vejo o que a gente faz, né? Porque, enfim, não adianta, agora não é hora de... Sim, deixar a poeira baixar um pouquinho, né? E aí eu vi todas as propostas, estava com contrato... Estava em processo de negociação de contrato com a Jovem Pan, e eu falei, poxa, eu preciso conversar com o pastor Arival, né? Eu preciso ir lá, nem que seja para dizer não, né? Sim. Mas aí, assim, ele me fez uma proposta, obviamente, muito diferente de uma proposta de mercado. Claro. Porque, afinal de contas, a gente é a igreja, né? Mas aí, assim, sabe quando o Espírito Santo te fala assim, tipo... Essa parte você tá vendo você tá vendo o que você tem que fazer agora? Tipo, sim. Você tá vendo como eu te abri todas as portas de jornal, de botei um padre pra te dar um emprego. O final, né? Ele tá te mostrando ali. Tipo assim, você foi pra rádio, você trabalhou em duas grandes emissoras, né? Eu fiz 2 carreiras, eu fiz uma carreira de vídeo, né? De reportagem e apresentação na Band, enfim, como repórter de rede e apresentador, e depois eu fiz uma carreira de 15 anos como gestor de jornalismo de uma das maiores redes, da segunda maior rede do Brasil. E aí você olha pra trás e aí, tipo, você fala assim, né? De novo, será que agora não é a resposta de oração? Porque assim, que outra igreja no Brasil, no meio de uma pandemia, poderia me fazer uma proposta para eu profissionalizar um canal? Só Pinheiros, né? Sim. Tipo assim, era uma oportunidade única. Era feito para isso, né? Liguei pra minha mulher, falei, olha, é assim, assim, assim. Enfim, vamos ter que mudar a vida, obviamente. Não vai dar para manter a vida que a gente leva padrão hoje. E tal. Obviamente. Sim. E ela falou, amor, é resposta de oração. Ai, que lindo. Aí a gente orou junto, né? E falei, talvez você tenha que, né? Tem que trabalhar aí, porque não vai fechar, né? As contas. Pois é. Mas ela falou, não, vambora. Faz o que Deus tá te mostrando. E aí eu topei. E eu comecei a trabalhar no mesmo dia. Olha isso. Eu vim conversar de manhã com o Arival, a gente almoçou junto, aí de tarde o Arival já coloca a pessoa pra trabalhar, né? A história de Arival aceitou. Vamos lá. A história de Arival é sensacional. É.
A gente conversou de manhã, almoçamos, aí depois do almoço ele me Quem levou não trabalha dá trabalho, não é? Ele me levou na sede. E eu tava na época na Igreja da Lapa, né? Assim que eu fui transferido de volta para São Paulo, eu fui congregar na Igreja Presbiteriana da Lapa, lá com o reverendo Sérgio Lima e tal, porque eu fui morar na Barra Funda, do lado da Record, e a Igreja da Lapa era uma Mais igreja perto, né? mais próxima, enfim, Sim. era uma igreja que eu fui visitar e fui muito bem acolhido, não que não, né? Enfim. Uhum. E aí, assim, eu vim pra esse trabalho. A IPPTV tinha 8 meses, Nossa, muito novinha. muito novinha. Então, o reverendo Marcos, né, era seminarista. Aí, quando eu cheguei, ele falou: você é resposta de oração. Eu não consigo terminar meu seminário. Você imagina cuidar da TV e fazer seminário? Imagina que loucura. Nossa. Apesar de que a TV era embrionária, vamos dizer assim, né? Mas muito como é que menos era esse complexo. Nós éramos 8. Quando eu cheguei, acho que nós éramos 8 ou 9 pessoas no total. Hoje nós somos 34, só aqui na sede, fora o pessoal que faz as transmissões. Mas nós éramos, tipo, acho que 8 ou 9 no total. E já tinha um esqueleto de programação. Então a gente trabalhou a partir desse esqueleto de programação. Aí vem exatamente a expertise do tempo, né? Sim. De olhar para o canal e falar assim: o que a gente tem que fazer aqui? Então, Que é uma engenharia, né? Tem um então, processo. assim, primeiro, precisamos definir essa grade de programação e os horários. Uhum. Segundo, precisamos começar a abrir breaks, né? A gente precisa começar a fazer chamadas da nossa programação, fazer chamadas das programações da igreja, enfim. Não tinha nada disso. Tudo isso eu fui fazendo a partir da... Tudo isso eu fui Mas já tinha construindo os programas ou alguns. não? Ah. Tinha alguns programas, alguns são remanescentes dessa... Alguns saíram do ar, alguns não foram feitos, enfim. Aham. Mas já tinha ali, tinha uma grade ali. Tá. Tinha o Manhã IPP. Tinha um programa à tarde que chamava Sempre Juntos. Acho que o Mãe da Aliança é dessa época Não, também, não? o Mãe já foi depois que eu cheguei. Que na verdade ele começou como Maternidade na Real. E depois que ele virou, por conta de todo o projeto, Sim. Mães da Aliança, depois que ele virou Mães da Aliança. Mas enfim, aí a gente fez esse desenvolvimento de grade, distribuição lógica dos programas e das mensagens, intercalando os programas, e aí a gente foi crescendo, foi chegando gente, foi tendo necessidade de contratar, a igreja foi entendendo, né, o crescimento do canal. Hoje nós somos, pela graça de Deus, né, nós somos o maior canal de uma igreja cristã reformada no mundo hoje. Amém. A gente passou de 1.600.000 inscritos, né? A gente teve, no mês de março, a gente teve cerca de 800.000 horas assistidas no canal. Então hoje nós Muita somos... coisa. É muito grande. Muito grande. É muito grande. Então o que Deus tem feito Maravilhoso. através da IPPTV e que Ele tem nos dado o privilégio, né, de fazer, porque eu entendo o trabalho da IPPTV como missão. Sim. E entendo o trabalho da IPPTV como um privilégio. É Sim. você trabalhar para o reino e ser remunerado para isso. Eu acho super legal porque até as plataformas, né, que a gente utiliza aqui para transmitir pro YouTube já tem reconhecido isso Sim, com a gente aqui, Sim. né, com o YouTube tem a dado... questão sim. da E a IPV. gente, e aí a gente teve esse crescimento, né, de grade. Num segundo momento a gente implantou os podcasts ainda lá na sede antiga. Implantamos os podcasts lá. Implantamos novos programas. Hoje a gente tem cerca de 30 produtos aqui, entre programas e podcasts produzidos aqui. Muita coisa. Aí esse crescimento fez com que a gente precisasse de um espaço novo e Deus mostrou esse lugar pra Casa gente. própria. São a 3 gente- estúdios simultâneos. São 3 gente. estúdios, 3 switchers, 5 ilhas de edição. A gente tem uma estrutura hoje que muitas emissoras do interior, por exemplo, de emissoras de rede no interior, não tem. A gente tem uma estrutura realmente muito profissional, graças a Deus por isso, voltada para a produção de conteúdo cristocêntrico, né? Então, o ano passado, a gente comprou aqui no final do ano retrasado, o ano passado todo, principalmente o primeiro semestre, né? Nós inauguramos aqui dia 8 de julho, que foi o aniversário da TV e da igreja, né? 8 de julho é o aniversário dos dois, né? A TV fez 5 anos e a igreja fez 119. Dia 8 de julho a gente fez a inauguração desse espaço, foram assim, 7 meses
8 meses de trabalho intenso aqui, porque quando nós compramos aqui, a gente comprou no contrapiso, aqui não tinha nada, era um vão de 450 metros, que tinha 2 lâmpadas penduradas e tinha umas infiltrações aí, tinha umas poças d'água aqui dentro e tal. Faz parte, né? Aí a gente construiu toda essa estrutura e foi... Muito legal, muito legal. Junto, obviamente não benção. sozinho, né? Obviamente junto com a equipe. A gente tem uma equipe muito focada, né? Muito envolvida no trabalho e obviamente é impossível você fazer qualquer coisa nessa envergadura sem uma equipe que esteja envolvida e que seja qualificada e que entenda o que a gente está fazendo aqui. Muito E legal. Que entenda a missão, né? Muito legal que vocês têm feito até os documentários agora, recentes, internacionais, né? Então isso é muito bacana para trazer para o público essa riqueza de informação. Essa tem sido a gente desde a minha chegada, meio que essa foi um outro caminho. Então a gente fez documentários sobre a história do cristianismo, fizemos documentários Das 7 igrejas. sobre os tesouros do cristianismo lá com o presbítero Antônio Cabreira, visitando lá a biblioteca dele. A gente, quando teve aquela tragédia no Rio Grande do Sul, eu fui para o sul depois para mostrar a reconstrução e como a Igreja Presbiteriana de Canoas comandou a reconstrução lá. Que legal. O trabalho de ação social desenvolvido pela Igreja Presbiteriana no sul, depois daquilo. Estive na Missão Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Todos esses documentários estão disponíveis aí para vocês no canal. Assistam. Tá tudo aí, né? Tem a história do cristianismo, tem a história da reforma. E ano passado a gente teve a oportunidade de ir para a Turquia, acompanhando uma caravana do Reverendo Arival, e a gente está no ar agora com essa série, né, que é uma série documental. São 10 episódios que mostram as 7 igrejas do Apocalipse a partir da ilha de Patmos. A gente tem já um documentário captado que vai entrar agora em edição na sequência, que mostra o protestantismo nas Ilhas Britânicas e o surgimento do presbiterianismo na Escócia. A gente teve que legal. a gente teve em Londres, eu tive em Edimburgo. Também, aproveitando viagens, assim, a gente vai lá e faz. Mas na terra da presbiteriana, ali na Escócia. Na Escócia. E aí, a gente teve eu tive na Madeleine Chapel, que é a capela onde John Knox fez a primeira Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana. Então, assim, é um documentário recheado de história. E estivemos lá, gravando lá em Edimburgo e tal. E aí, agora, em maio, a gente tem aí estaremos indo para a Itália para implantar lá uma IPPTV Itália. Olha o spoiler, gente! E aí eu vou aproveitar, vou fazer... eu vou aproveitar que eu vou estar lá 10 dias, vou produzir 2 documentários. Vou fazer um documentário sobre a pré-reforma, principalmente em Florença e em Lucca. Sim. Né? Em Lucca você tem o primeiro pré-reformador que traduziu a Bíblia para o italiano, e você tem em Firenze, né, em Florença, você tem o Jerônimo Savonarola, que era um padre, enfim, não sei se vocês conhecem a história, mas depois vale a pena pesquisar. Eu quero ver. Ou então espera aí que vai ter um documentário. Vamos esperar para privilegiar. E aí eu vou aproveitar que a gente está por ali, vamos dar uma corrida em Roma, e vamos fazer um documentário que vai se chamar Os Últimos Passos de Paulo. Nossa, a gente vai vamos na prisão marmentina, vamos ali no Coliseu depois para falar da perseguição aos cristãos, enfim. Aí a gente tem estamos com essa proposta de documentário agora. Assim, é incrível. É muita coisa, né? A gente faz muita coisa aqui, é inacreditável. A pessoa que está assistindo acho que nem imagina, né? Mas agora eu acho que dá uma olhada aí, nas nossas playlists, está tudo aí disponível para você. E uma coisa que é muito legal, e talvez a pessoa que esteja assistindo não caiu a ficha, mas se tiver prestar atenção aqui, né, a gente fala muito que a IPP é uma igreja missionária. E que a IPP-TV é a execução... É uma TV missionária. É uma TV missionária e que está seguindo o que Jesus pediu para a gente ir fazer discípulos, né? Sim, então... e a gente consegue ver isso muito na prática, sabe? E eu me sinto muito privilegiado, assim, muito premiado por Deus nessa altura da minha vida, né? Tô com 57. Tá novo. Tô novo, mais ou menos, mas enfim. Longevidade, vai a cento e... Olha, com a minha vida sedentária, não vamos falar de saúde, não vamos deixar no propósito. Nós vamos deixar... Não, hashtag Quirino na academia. Hashtag vamos deixar só no propósito, deixa a saúde pra lá. Enfim, inimigos... Quando ele sair daqui, a gente vai dar uma... Inimigos da academia. Não. Mas, deixa só no propósito. Vai por mim. Diabético sedentário, deixa no propósito.
Não sou exemplo de nada em saúde, mas enfim, vamos lá. A gente tem experimentado isso quando a gente viaja. Não só o privilégio de estar fazendo todo esse material e de estar contribuindo para o reino através da IPPTV. Mas, por exemplo, vou citar um exemplo aqui só. Eu estive em Campina Grande em fevereiro fazendo a cobertura da Consciência Cristã, que é um evento muito grande, né? Um evento que reúne 10 mil pessoas por noite. Sempre o reverendo Hernandes faz a abertura, a Ezion tá lá, enfim. Que legal. E a gente vai andando ali na Consciência Cristã, que acontece no Parque do Povo, que é um espaço muito grande, e as pessoas vêm falar com você. Que legal. As pessoas vêm falar comigo, tipo... Como te conhecesse, né? Olha, a gente assiste PPTV, olha, eu assisti PPTV. Aí vem pastor e fala assim, olha, chegaram 2 famílias na minha igreja esse ano que estavam assistindo a IPPTV e que foram procurar a igreja presbiteriana porque estavam assistindo lá a IPPTV e foram procurar e chegaram na igreja dizendo que vieram porque assistiram a TV. Que maravilhoso. Eu estava no café da manhã no hotel, eu fui dormir, né? Eu estava no café da manhã do hotel, 2 famílias estavam hospedadas no mesmo hotel, vieram falar comigo, tipo, olha, eu sou do interior da Bahia. A outra veio, olha, a gente é do interior do Rio Grande do Norte. Nossa. E a gente recebeu na nossa igreja um pessoal de uma cidade próxima que não tem igreja presbiteriana lá, e eles vieram pra cá porque eles estavam assistindo a IPPTV. Então, assim, a gente não tem, de verdade, a gente não tem ideia do alcance da IPPTV. E a gente não tem ideia Deus não deixa a gente saber pra gente não ficar soberbo, né? Sim. A gente não tem ideia do alcance missionário que a gente tem. Os tentáculos do bem, assim, né? A gente não tem ideia. A gente não tem ideia. É impressionante. Às vezes a gente tem um vislumbre quando a gente vai. Por exemplo, eu fui pro sul, as pessoas assistem o PPTV. Eu vou pro norte, meus filhos estão em Belém ainda. Sim. E eu fui passar o Natal e o Ano Novo com eles. Aí eu fui na igreja do meu filho lá, que é uma igreja presbiteriana. E aí uma senhorinha veio falar comigo, olha, eu tô indo pra casa, eu fui participar do culto de Ano Novo lá da igreja, que foi mais cedo. Eu tô indo pra casa agora, porque eu vou ver a IPPTV lá no culto de Ano Novo. Assim, muita gente no Brasil Que inteiro legal. fala com a gente a respeito do trabalho, a respeito da missão, da palavra, dos programas. Uma porção de gente que assiste a TV. Deixa lá 24 horas por dia. A minha avó, você vai chegar na casa da minha avó, Tá lá em PPTV. tá lá em PPTV. Ela falou, não sei se mais, porque a minha avó, eu vou até Excelente. confessar, porque na época da pandemia, minha avó é mulher de, meu avô já é falecido, mas ela era mulher de pastor. Minha, avó minha família é toda da Assembleia de Deus. Já falei aqui alguns dias. Muita gente da Assembleia de Deus assiste. Assiste, sim. Muita. Você imagina, nosso canal tem mais de 1.600.000 inscritos. O rebanho presbiteriano hoje no Brasil, estimado pelo site da IPB, é cerca de 700 mil presbiterianos. Nossa. Então, assim, a gente teria mais do que... Se a gente tivesse todos os presbiterianos inscritos no canal, que obviamente a gente não tem. Claro que a gente não tem. Mesmo assim, a gente teria mais do que o dobro de pessoas de outras denominações que acompanham o canal. Na verdade, talvez a gente tenha 20% de presbiterianos. Muita gente da Assembleia assiste e gosta. Vem, o pessoal, eu sou de Guarulhos, o pessoal comenta, né? Que Muita assiste, gente da adora. Não, de todas as denominações, batistas, assembleianos. E a minha avó, por que ela começou a assistir? Porque ela já tem 87 anos e a televisão tá ficando pesada. As informações, as notícias, eu acho que é muito legal que a gente tem aqui o Notícias do Bem, né? Que estimula notícias diferentes para você assistir, deixar o seu dia mais leve, coisas positivas, né? E a minha avó começou a assistir por conta disso. Porque ela falou, olha, aí IPP, eu coloco no minha televisão, a minha televisão agora é smart, internet. Chique. Eu fico o dia inteiro. Eu escuto pregação, hino, notícia legal. Porque a gente pensou numa grade de programação em que a gente vai intercalando programas, teologia, pregação, programas teológicos, programas de aplicação teológica. Sim. Por exemplo, a gente está aqui num podcast de aplicação teológica, né? Sim. É um podcast que fala de saúde e propósito, mas com visão cristocêntrica. Sim. A gente tem o Mães da Aliança, fala a respeito da maternidade, visão cristocêntrica. A gente tem o Tudo Mais, que é o nosso morning show. O morning show tem tudo, tem notícia, tem música, tem saúde, tem beleza, tem moda, tem não sei o quê, mas tudo com visão cristocêntrica. Então, assim, mas aí logo depois do Tudo Mais, por exemplo, a gente tem ali um Sala de Prosa, um Verdade e Vida. Aí encaixa uma pregação, você encaixa uma mensagem. Então, assim, a gente desenvolveu uma grade de programação exatamente com esse propósito de você ir intercalando programas com teologia
programas cristocêntricos, programas de teologia aplicada e pregações. Então, Agora, essa foi Agora esse foi o objetivo, uma né, nosso. dúvida. Nas tuas orações e na conversa com os pastores, qual é o sonho para a IPVTV? Como é que você olha, assim, o que vocês estão... Lá, eu acho como é que eu acho você enxerga, assim? Lá eu acho que Deus já fez tanto. Olha onde a gente está, né? Há 5 anos. Maravilhoso, né? As instalações que a gente tem, a equipe que a gente tem, a programação que a gente tem, as plataformas onde a gente já está, né? Hoje a gente está no YouTube, mas a gente tem a nossa plataforma própria, né? Que é o IPP+, que é o aplicativo, né, para Android e iOS. A gente já está na Android TV, a gente já está na Samsung TV, a gente está na Alexa. Então, assim, a gente já está espalhando, né? A gente está ampliando as plataformas. Geralmente está na Europa, na Itália. Agora estamos indo para lá e um dos objetivos vai ser fortalecer esse canal da Igreja Presbiteriana de Pistoia, que é a nossa congregação. Sim. Eu acho assim, a gente não consegue nem sonhar, porque assim, quando eu cheguei na IPPTV em 2021, nos meus melhores sonhos, a gente não estaria onde a gente está hoje. Eu não sei o que Deus fez tem. muito Infinitamente, mais. como a palavra dele, né, como a palavra de Deus diz, né? Sim. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quirino, Então eu não sei por onde. Eu só peço que Deus... Eu acho assim, o que me veio aqui, não sei se a gente já falou sobre isso, me veio lá, você soltou o cabo da nau, tomou o remo na mão e navegou com fé em Jesus, né? Eu acho assim, eu acho que Deus... a gente está tendo o privilégio de ser usado por Deus, Sim, como IPPTV, né? Para ser um canal para transmitir a palavra. sim. Então isso por si só já é um privilégio. Por si só isso já é... E uma baita responsabilidade. Uma alegria, uma responsabilidade. Muito legal. Então a gente ora, a minha oração é para que Deus nos use, para que Deus nos capacite primeiramente, para que Deus nos mostre o caminho que Ele quer para essa TV missionária e que a gente possa ser usado por Ele para cumprir os propósitos dele. A gente sabe que os propósitos de Deus, os planos de Deus não podem ser frustrados, né? A gente lê isso lá no livro de Jó, né? Bem sei que os seus planos não podem ser frustrados. Então a gente sabe que os planos de Deus são perfeitos. Sim. E a gente não sabe quais são os planos de Deus para essa agência missionária, mas a gente sabe que Ele está à frente e nós estamos sendo usados e capacitados por Ele. Isso, para mim, assim, já está bastando. Assim. Eu tô pedindo, Quirino, Senhor, quando me capacita aí, me usa, me mostra só para onde ir, que vamos lá. E pé na aceleradora, vamos junto. Vamos trabalhar. Vamos junto. Quando você comentou aqui, né, da questão da Itália, me deu um quentinho, porque nós temos família na Europa. E você que assiste, acho que muitas pessoas têm assistido a IPP fora do país. Eu conheço pessoas que assistem as programações da IPP e estão fora. Minha prima tá na Irlanda, ela assiste IPP. Então a gente vê o quanto a Europa, que foi o berço do cristianismo, tá precisando Na Europa, de uma iniciativa missionária como essa. Alguns países da Europa têm menos de 2% de cristãos. Nossa. Eu estive na Inglaterra e na Escócia, eu fiquei assombrado com a realidade da igreja cristã Sim. na Escócia, por exemplo. Que foi o berço do presbiterianismo. As igrejas viraram pubs. Sim. Você passa em frente, é uma construção maravilhosa de uma igreja, aí você vai ver na porta, é um bazar de artesanato local. Meu uma Deus. tristeza. As pessoas, o secularismo tomou conta de uma forma assustadora da Sim. Europa. Né? Tem países que você não pode evangelizar. Tem países que você não pode entregar um panfleto. Você pode ficar com o panfleto, e se a pessoa quiser, ela vem pegar o panfleto com você. Você não pode entregar, porque você está incorrendo num crime. Na Irlanda, uma pessoa, acho que foi um pastor que foi preso na Irlanda, Sim. porque ele tava com... Você não pode. Você não pode. Então, assim, eu acho que a internet vai ser essa IPPTV, através da Igreja Presbiteriana de Pistoia, lá, esse trabalho que a gente vai desenvolver lá a partir da Itália, né? E a gente tem também a ideia de fazer um trabalho a partir da Inglaterra, onde a gente tem a nossa congregação lá, que é a Covenant Church. Sim. Então, eu acho que são duas frentes ali, Duas sementes pra gente falar multilíngua, né? que a gente vai poder, com certeza, usar a ferramenta, né, da internet para espalhar a palavra de Deus. Que Deus abençoe
infinitamente mais a IPP. Amém. Esse novo projeto da Europa, porque Maravilhoso. realmente traz um calor no nosso coração, nós que temos família lá, e a gente Amém. sabe o quanto tá carente realmente de mensagens lá. Uhum. Nosso tempo praticamente acabou. Eu já passou eu falei demais aqui. rápido demais. Eu queria falei deixar- demais. Não, que isso foi maravilhoso. Não. Eu queria que você deixasse um recado para quem tá assistindo. Aham. E no final, como o chefe dessa organização, você fizesse uma oração Tá pela bom. IPP. Olha, o que eu peço? Que vocês continuem, vocês que acompanham a IPP TV, vocês continuem orando pelo trabalho que a gente Amém. desenvolve aqui. Que tudo que a gente faça aqui continue sendo feito com esse propósito de levar a palavra, de Amém. glorificar a Deus acima de todas as coisas, que a gente possa continuar sendo usado, né, como ferramenta para a propagação da palavra. E que você faça a sua parte também. Você compartilha tanta coisa ruim na internet, compartilha tanta bobagem, compartilha tanta fake news. Eu sei que você compartilha, você tá olhando pra mim com a cara de mal, mas compartilha sim, que eu sei. Compartilha a IPPTV, compartilha o Instagram da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? O nosso Cristianismo 2000. Manda o link aí nas suas listas de transmissão. Compartilha a palavra de Deus. A gente tem muito conteúdo disponível no YouTube, no Instagram da IPP. Sim. Então, Sim. siga o Instagram da IPP. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. A gente está rumo a 2 milhões de inscritos. E não é o número pelo número. A gente sabe que a plataforma ela entrega melhor. Sim. Quando a gente tem mais inscritos, quando a gente tem mais recomendações, mais curtidas, mais compartilhamentos. Então a gente quer alcançar mais pessoas. Quando Sim. você curte e compartilha, você abençoa outras pessoas. Você está ajudando a gente você está ajudando a plataforma a entender que o nosso conteúdo é relevante. Então, faça isso. Não é o número pelo número, é um número para que a gente possa alcançar mais pessoas, para que mais pessoas possam ser evangelizadas aí no Brasil e no mundo. Amém. Amém. Vamos Muito orar bom. então. Vamos né? orar? Vamos orar. Oração, porque chefe presbítero tem que orar. Tem que orar. Tem que orar. Vamos lá. Tem que orar. Convidar você para orar conosco aí, no quer que você esteja, né? Que você também se coloque nesse tempo em oração por nós aqui. Amém. Amado Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais esse dia na nossa vida. Te damos graças, Deus, pela tua ação na nossa vida. Te damos graças pela tua graça, pela tua misericórdia que tem se renovado. Te damos graças, Deus, pela salvação imerecida em Cristo Jesus que nos alcançou. Sabemos que não somos dignos, Pai, de irmos até o Senhor, mas pela obra perfeita de Cristo na cruz, nós temos livre acesso ao teu altar, à tua majestade, ao Amém. teu trono. Senhor, sê conosco. Que o Senhor abençoe cada uma das pessoas, Pai, que estão conosco nesse tempo, que estão conosco nessa programação. Que o Senhor abençoe, Senhor, a vida, Senhor, do Lasse, da sua esposa. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando a vida da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da IPPTV, seus pastores, seus oficiais, os seus membros. Que nós possamos ser usados para o louvor da tua glória, Pai. Que tudo que nós façamos seja para ti. E que o Senhor continue nos dando o privilégio, Senhor, de poder levar a Tua palavra, de poder evangelizar, porque esse é o Teu mandamento, que todas as pessoas, Senhor, possam ouvir a Tua palavra, possam ouvir as boas novas, que nós possamos, Deus, continuar sendo usados com as ferramentas que o Senhor mesmo nos deu para que isso possa acontecer. Sê conosco, nos abençoa, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Meu querido irmão, minha querida irmã, o episódio de hoje foi sensacional. Eu sou suspeita, mas foi maravilhoso, né, Lácio? Exatamente. Vocês são Ficamos- suspeitos, né? Aí é suspeito. Vocês Isso é muito Mas bom mesmo. A gente Devem queria... declarar suspeição aqui. Não. A gente- galera declarando suspeição. Tá todo mundo declarando suspeição Exato. também. Suspeito, né? Maravilhoso. Muito. Olha, eu queria agradecer. Muito obrigado, Imagina, Quirino. foi um prazer. Obrigado. A tua história é riquíssima e renova, pelo exemplo, a nossa confiança, porque Deus não é homem para mentir. Uhum. Deus mantém as suas promessas, ele cumpre as suas promessas, cumpriu Sim. as promessas na tua vida, tem cumprido largamente, entregado muitas bênçãos por aí, né? Com na nossa certeza. vida, na sua vida, a gente tem que prestar atenção, porque Deus está abençoando sempre, é que a gente é meio cabeça dura. E ó, eu vou falar uma coisa, o chefe tá aqui, eu preciso falar. Curte, comenta, compartilha. Boa. Exato. Esqueça disso. E não esqueça de voltar. Aqui é toda quarta-feira, 9h30 da noite. A gente tem sempre um programa assim para você. Sobre saúde e, como hoje, propósito. Muito obrigado, uma boa noite. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.